Nós estávamos falando dos tipos de moto que a sua RAI atende, né, Michel? Você pode repetir aí, desculpa. A gente atende todo tipo de moto e todo tipo de perfil de usuário, desde a moto elétrica até a moto de altas cilindradas. Para aquele que vai usar no dia a dia para fazer entregas, para aquele condutor que vai usar só para ir para o trabalho e voltar, ou aquele que usa para fazer pequenas, grandes viagens. Obrigada, sua imagem ok. Paulo, obrigada aí pelo feedback. E no caso, como nós estávamos comentando, né, a demanda, né, dos principais modelos, Michel, eles vão de acordo com o maior número de assim, modelos em circulação, como você estava explicando, né? Isso, exatamente. O que eu estava explicando é o seguinte: existe um número grande daquele modelo nas ruas, ele consequentemente vai aumentar o número de sinistros, tá? Porque toda vez que acontece um volume muito grande de moto, acaba acontecendo alguns acidentes ou algum tipo de transtorno para esse cliente poder fazer o conserto da moto depois, do veículo dele, e alguns acabam comprando peça de procedência duvidosa. Então, isso acaba aumentando o número de sinistros, sim. Thalita, você pode continuar? E depois, Michel, vou te pedir um favor, que a gente vai repetir algumas questões aí, porque como a gente acabou cortando aí a live, né? Aí a gente vai voltar em algumas questões, tá bom? Tranquilo. Se a internet ajudar, né? Vamos ver. Michel, eu vou entrar numa polêmica aqui agora, hein? Diga aí. Se o cliente ele é habilitado, mas na data do sinistro ele tem habilitação ou cassada ou suspensa, ele vai ter cobertura? Isso é um detalhe assim a ser discutido. Por que acontece? Uma vez que a habilitação dele é suspensa, cassada, é como se ele não tivesse mais habilitação. Muitos recebem uma notificação de que a habilitação está cassada e acabam fazendo uma segunda via para manter essa habilitação em mãos, mas sabe que essa habilitação já não tem mais valor algum. Validade. Não tem mais validade. Então, é como eu expliquei para vocês. Se a gente tem algum cliente nesse tipo de situação e ele teve um problema com roubo ou furto, a gente, Surrai, a gente não vai deixar de indenizar um cliente nessas condições. Agora, clientes que provocaram algum acidente ou bateram, eles não têm nenhum tipo de cobertura. Isso é uma regra SUSEP também. Sim. Tá lá nas condições gerais e a gente não faz a indenização, tá? Sim. Isso é bacana porque a gente acha que a habilitação está cassada, ela deixa de ter valor só quando perde a validade que está lá. Mas não, a habilitação perde o valor assim que você atinge os pontos e recebe a pontuação. uma notificação em casa que você precisa entregar a habilitação e fazer uma reciclagem. Mas você acha que não. Se eu não entreguei a habilitação para... Tô lá com o papelzinho, né? Mas não. A gente mentir para nós mesmos, sabe? É cultural, mas aos poucos a gente vai conseguir mudar tudo isso. Sim. Certo. Porque tu vai estar infringindo a lei, né? E não pode. Existem as regras, né, de trânsito, tudo direitinho, para serem cumpridas, né? Inclusive, até aproveitando essa pergunta da Thalita, e para quem está com a provisória? Tipo, tá tirando a carta, né? E aí ela ainda não está com a oficial, mas ela já tem a provisória. Pessoal, como que fica a situação? Tem preconceito, tá? Aquele que tá novato de habilitação, cobertura sim, tá? Ele pode conduzir sim o veículo, tá? Pode ir tranquilo. É um novato, mas ele tá habilitado. Habilitado.
O que não pode é estar sem habilitação com a Exato. carta cassada, né? Mas se ele tirou lá bonitinho, né, tá com a provisória, e a questão de, né, do prazo ali para ele receber a definitiva, aí tudo bem, né? Isso, é isso. Até E no... Oi, desculpa, uma pode falar, observação, Thalita. em uma das questões que já foi até citada, que quando a gente fala assim de habilitação, hoje como a gente está focando mais em seguro de moto, o que Uhum, acontece muito de alguns clientes perguntar é o quê? Sou habilitado, a minha habilitação é para conduzir o veículo, o carro, mas eu não sou habilitado para conduzir uma moto. Então, também tem que deixar essa opção clara, porque ser é. habilitado com a categoria A não quer dizer que você vai poder fazer um seguro também com a categoria AB, se você não tem essa condição vinculada, né, na sua CNH. É o Então, mesmo ponto da habilitação cassada ou suspensa. Ele tem sim, habilitação para aquele tipo de veículo, então sim. não pode, ele não deveria conduzir aquele tipo de veículo. Sim, É isso mesmo. só para deixar aí claro. Tá bom. Porque às vezes as pessoas perguntam, tem dúvidas, né, Eu tenho sobre isso. habilitação. É essa a resposta. Eu tenho habilitação, É, Isso. eu tenho habilitação, mas de Só que existem as categorias, né? exatamente. No caso, Michel, o pessoal às vezes pergunta muito e comenta, né? Porque já ouviu falar da questão do bônus, né? tá? Ah, quando eu renovar, eu tenho direito a bônus, né? Então eles perguntam se, ou se vieram de outra companhia, a Surrai aceita o bônus na renovação. Então eu gostaria que você explicasse um pouquinho essa questão aí dentro da Surrai. Elisa, o que eu estava falando é o seguinte: existem algumas Uhum, empresas que prestam um serviço como seguradora, mas não são. E é totalmente ao contrário da Surrai. Hoje, um cliente uhum, que está saindo de uma seguradora e entrando na nossa base de clientes na Surrai, a gente consegue utilizar sim o bônus que ele já tem, consegue fazer uma renovação dentro da Surrai com o bônus que ele já tem. certo. E para aquele cliente que já é um cliente antigo nosso e a Uhum, cada ano ele vai renovando com a Surrai e não tem nenhum tipo de sinistro, a gente uhum, vai aumentando a classe de bônus dele isso. que pode atingir até a classe de bônus 10. 10, isso. 10 anos assim sem ter um sinistro, sem tipo de problema. Acontece. Uhum, É difícil, mas acontece, tá? Então, uhum. o RAI sim, a gente tem classe de bônus e consegue também aproveitar a classe de bônus de um seguro de uma congênere. Já ajuda, né, dar um Basta- descontinho aí na hora da inovação. É bem legal isso. É bem legal e a gente não quer perder cliente. Então, se a Sim, gente tem uma proposta de uma outra seguradora, a gente vai fazer de tudo para trazer esse cliente para a nossa base. ótimo. Vamos lá. Thalita, pode fazer a Sim. outra pergunta? A próxima Michel, pergunta? se o cliente ele teve a sua moto roubada ou furtada e ela foi encontrada com dano superior a 75%, porém na contratação, quando ele fez lá a contratação, ele só escolheu a opção de roubo e furto. Esse cliente ele é indenizado? Legal, legal a pergunta. Existe um mito no mercado que o meu amigo contratou de uma empresa tal e roubaram a moto dele e localizaram só o quadro da moto e entregaram o da moto. Uhum, Sim. Confesso para vocês que eu nunca conheci, só escuto falar desse tipo de situação, mas uhum, da Sorrai, se a gente der a localização do veículo foi proveniente de um roubo furto e o veículo foi localizado com avarias igual ou superior a 75% do valor do veículo, vai sim fazer a indenização para o cliente, tá? De acordo com Sim. o que tratou lá com o corretor dele, tá? Então, Perfeito.
esquece. Isso dentro da Surrai é um mito e precisa ser abolido de todas as empresas. O cliente não pode pagar por uma coisa que não faz sentido algum. A moto dele deu perda total, não tem mais o que aproveitar naquela moto. Localizou a varia desse tipo, a gente faz a indenização para o cliente, tá bom? Ótimo. Vamos lá. Tem E alguns modelos, na hora da gente... tá me Tá colocando, me ouvindo, Michel? tá me colocando na roda, aqui, Oi? me pressionando com as perguntas. Você está tirando de letra, Michel. Calma. Michel, tem alguns modelos aí de moto, né? Que na hora da contratação, que a gente está fazendo ali a cotação, exige a instalação do rastreador, né? Você poderia explicar qual é o critério dentro da Surrai em relação à instalação do rastreador? Elisa, isso depende muito, tá? Depende muito Uhum. e também da região. Então, Ah, tá. internamente a gente consegue fazer uma análise e a gente determina o tipo de veículo e o tipo de perfil que necessita do rastreador. Atualmente, o rastreador ajuda na recuperação, tá, das motos, mas não é sinônimo de recuperação. Se hoje Uhum. o rastreador fosse sinônimo de recuperação, só existiria empresas de monitoramento. Certo. Então, hoje a gente consegue também fazer a localização dos veículos sem o rastreador, sem o uso de um dispositivo, mas em alguns modelos, algumas regiões, a gente tem a necessidade de colocar um rastreador e em um eventual sinistro, tentar fazer a localização através desse dispositivo antifurto, tá? Certo. Tem uma pergunta aqui do Paulo. Paulo, boa noite. Ele está perguntando justamente isso. O seguro é feito somente com a instalação de rastreador ou não? É Então, exatamente o ponto. A gente precisa avaliar o tipo de veículo, a região de circulação, para saber se existe ou não a necessidade de instalar um rastreador. E para a Surra é um custo também manter um sim, dispositivo, pagar para uma pessoa instalar. Tudo isso gera custo e é claro que acaba agravando o prêmio do segurado. certo. Deixando, não sei se o Paulo estava no início da nossa live, né, que até caiu aí, mas deixar claro que a Surrai é uma seguradora, né, Michel? E, Às vezes a pessoa acha que é um rastreador com seguro, por isso que fica com essa dúvida da questão se precisa instalar ou não o rastreador, né? Você pode só dar uma e, pincelada de novo em relação a isso? Paulo, hoje a Surrai é uma seguradora, tá? Então a gente está regulamentado pela SUSEP. A gente nem sempre existe a necessidade de instalação de um rastreador e a gente emite de fato uma apólice de seguro para poder garantir o bem do segurado, tá? Obrigada aqui, então acho que foi respondido, né, Paulo? Vamos continuar então com a Vamos, perguntinha aí, a próxima, Thalita? Vamos vamos. lá. Vai devagar, Thalita. Vai ser leve essa, vai ser leve. Motos com passagem por leilão, Michel, são aceitas pela Surrai? Meu Deus, sabe que isso é um mercado que cresce muito. E É. a Surrai, a gente, claro, tem aceitação sim, tá? Mas está sujeito a uma análise para a gente poder avaliar o tipo de aceitação. Sim. O nosso sistema, quando o corretor faz a proposta, insere os dados no nosso sistema, o sistema já aponta para o cliente, para o corretor, o valor de indenização, a porcentagem FIP que aquele veículo vai poder ser coberto. Tá? Uhum. Claro que de forma alguma a gente aponta que o veículo é de leilão, isso é uma característica que o cliente precisa saber do veículo dele, Uhum. que tem um valor de indenização menor, porque eu não posso indenizar um veículo
e tem passagem por leilão, independente se é pequena, média ou grande monta, eu não posso indenizar esse veículo em um sinistro com 95%, 100% da tabela, porque senão isso vira um esquema, uma fraude, e Sim, não é Isso. o nosso trabalho dentro da Surrai é cada vez mais trazer clientes sadios, para a gente poder deixar o seguro cada vez mais com um preço atrativo. Então, quando a gente Mais acessível. mais acessível, quando a gente tem um valor de despesa menor, a gente consegue repassar isso para o cliente, abaixando o valor do seguro. Então, se a gente tem uma carteira sadia, a gente consegue sim, de fato, deixar mais barato isso para o cliente, tá? Então, a gente tem aceitação sim, mas a gente tem todo um trâmite interno para poder fazer a aceitação desses veículos provenientes de leilão, tá? E independente se é leilão financeira ou leilão de seguradora, tá bom? sim. Uhum. No caso como o Michel comentou, né? Na hora da cotação, ali o corretor, o consultor que estiver te atendendo, ele já vai saber, num primeiro momento, se teve aceitação e em qual valor de FIP ele pode ser aceito, né? Então, um carro ou uma moto de leilão, geralmente não chega a 100, 95%. O valor da tabela cai, né? Isso não tem jeito, até mesmo porque ele pagou até um valor menor do que 100% ou 95% da tabela, né? Exatamente. E é Então, por isso foi uma pergunta muito boa. que ando um comércio aí até um tanto ilegal, né? Não Uhum. tem Sim. sentido estar um carro bem abaixo da tabela, colocar no seguro e ter uma indenização de 100% da tabela FIP. Não faz sentido algum. Michel, quais são as motos? A gente já meio que perguntou, mas assim, não sei se também você pode divulgar, mas quais são os modelos de motos mais roubadas? Assim, em termos de modelo mesmo, você saberia me dizer? As motos mais populares, essas de baixa, Uhum, atualmente têm um índice de risco muito elevado. Então, motos uhum, de baixa cilindrada, até média cilindradas, que são essas 250, 300 cilindradas, uhum. muito alto de sinistros, tá? Então, você que está pensando adquirir uma moto nesse perfil, não hesite. Contrate o seguro da Seguro. sua do corretor para você poder ficar tanto protegido, tá bom? Certo. E até mesmo porque, como você comentou na outra questão, é o que nós temos aí em número maior circulando na rua, né? Então, automaticamente elas acabam sendo mais visadas e sujeitas assim a, a se acidentar, no caso, né? Exatamente esse é o ponto. Quanto mais motos na rua, mais o volume de sinistros aumenta. Tem uma outra pergunta aqui: tem ano mínimo para contratar o seguro? Acho que Poxa, que legal, pode responder. pergunta bacana. Na Suprata não tem esse tipo de restrição, tá? Porque as seguradoras tradicionais são limitadas a veículos até 20 anos de aplicação. Na Surrai, não. Sim. Na Surrai, a gente aceita aquela moto, aquele veículo de colecionador, aquele veículo de placa preta. Então, para quem tem aquela moto que chegou no Brasil há quase 50 anos atrás, com um limite de indenização diferenciado, tá? Como esses veículos não têm tabela FIP, a gente utiliza um limite de indenização que é calculado dentro da Sorrai, tá? Uma referência, né, na Certo. verdade. Eu Exatamente. fazia bastante esses veículos e até motos também de colecionador, e eles buscam exatamente por isso. Porque a Surrai, ela faz uma referência de valor, né, na verdade. Isso. E isso que acaba sendo interessante.
O que eu falo sempre é porque o cliente, de repente, ele tem um valor afetivo por esse veículo, por essa moto. Sim, Sim. Mas aí ele precisa entender que a gente tem aceitação, a gente indeniza, a gente cobre um valor diferenciado, mas dificilmente a gente vai chegar naquele valor que o cliente tem, porque esse veículo, essa moto era do avô, passou pelo pai. sim, Aham. A gente não consegue indenizar no valor que o cliente acha que é o determinado, mas a gente consegue colocar seguro por um valor bem acima dos valores convencionais, o médio do mercado. sim, Até mesmo porque é complicado você mensurar, né, o valor efetivo. Então, É muito, a Surrai, principalmente assim, esses carros de colecionador ou moto, geralmente a pessoa tem uma ideia de valor que às vezes não é o que a seguradora vai aceitar, né? Mas vale a pena, sim, fazer a cotação, né? E verificar se aquilo te atende, né? Que é exatamente, difícil outras companhias aceitarem, exatamente. Eu comprei tá? as seguradoras, a chance de aceitar um veículo mais antigo só se o cliente for um cliente AAA com É. 4, 5 veículos dentro da seguradora, o Hum, corretor dele for um bom corretor, viu? Porque é muito difícil a aceitação para sim. veículos. veículos. E o ponto é quando aceita é um valor que é como não aceitar. Ele te passa um Sim, Uhum. e ele está falando para você que não tem aceitação, porque está muito fora do que pode pagar por um seguro de sim. É isso mesmo. vida. Thalita, antes da gente chegar aí na nossa última pergunta, tem alguma outra que a gente fez que acabou caindo a live que você acha interessante você repetir? Ó, uma que eu achei interessante, que o Michel até falou ela no início, é o que a seguradora Surrai cobre, e até falar dessa Uhum. parte desse novo produto aí, Surrai, é bem interessante. Ah, que legal. Eu fico feliz porque é o tipo de coisa que os clientes pediam muito. Ah, e hoje, dentro da Surrai, a gente consegue indenizar o terceiro com um valor pré-determinado pelo segurado. Porque Sim, na contratação, o segurado pode escolher o valor que ele quer deixar ali guardadinho dentro da Surrai para poder utilizar em um eventual sinistro com o terceiro. Então, ele consegue, de 20 até 100 mil reais, fazer esse tipo de contratação. Então, é claro Certo. que a ideia é sempre poder o cliente contratar o valor mais alto, porque a Uhum. gente é uma seguradora e a gente não sabe quando o cliente vai precisar usar 20 mil reais para um conserto de um terceiro. sim. Não dá para sair escolhendo na Ferrari eu não É, consigo exatamente. esse outro consigo. Então a gente não consegue prever isso. O ideal é sempre contratar o valor máximo. Sim, Então, Uhum. hoje, no estado de São Paulo, e futuramente todos os clientes do Brasil poderão contratar essa cobertura de terceiros, sim. muito importante para eles. Então, isso está marcando muito essa primeira semana desse tipo de cobertura e está trazendo um bom resultado para a gente, que era exatamente o que a gente esperava, porque era Ah, que legal. por muita gente. Então, a gente já Sim. tinha a cobertura de perda total por colisão ou danos, e agora Uhum. mais essa cobertura de RCE terceiro para atender Sim. todos os. Perfeito. Então, a Surrai continua sendo aquela empresa especializada em roubo e furto, mas agora também consegue atender os clientes de outra forma, dando outros tipos de cobertura, além da assistência 24 horas que está disponível aí em todo o território nacional. Perfeito. Certo.
Michel, só para não abusar, você quer assistir o jogo, já vamos terminar. Mas, fala um pouquinho da cobertura, porque assim, PT colisão, né? Porque ela inclui, inclusive, danos na natureza, né? E o pessoal acha essa cobertura bem interessante, porque a cobertura principal é do furto e roubo, né? Sim. E ela tem a assim, oportunidade de contratar um adicional, essa cobertura adicional. Fala um pouquinho dela, por favor. É isso aí. A cobertura contra perda total ou danos envolve qualquer tipo de dano ou danos que Uhum, dê perda total no veículo. Então, independente se foi um raio, se foi uma árvore que caiu em cima do veículo, ou começou a chover e levou a moto pelo rio Tietê e deu perda total, o cliente que contratou essa cobertura, ele vai ser indenizado pela Sorrai, tá? Então, você pode imaginar qualquer coisa. Hoje eu vi um vídeo no jornal de um caminhão que estava subindo uhum. uma ladeira carregado de blocos e ele voltou e capotou em cima de um veículo. Então, Nossa. esse tipo de situações podem acontecer e aquele cliente que contratou essa cobertura de perda total por danos ou colisão, ele vai ter essa Uhum, cobertura, tá bom? Sim. certo, tá ótimo. Bom, para finalizar, você e a Thalita, os dois são motociclistas, né? Eu não sabia se o Michel ainda estava com a moto ou não, mas ele falou que sim no início da live. Então, eu queria aproveitar e perguntar para vocês quais são as melhores dicas ou quais as dicas na experiência de vocês que vocês dariam para os nossos o pessoal aqui que está acompanhando a live, né, para se evitar o roubo e o furto da moto. Quais são essas dicas para se evitar o roubo e o furto de motos? Vocês podem me falar? Claro, tá ali, Sim. representa Vamos lá. o lugar de é, Exatamente. Bom, hoje é não estacionar moto, né, em qualquer lugar, pilotar de forma cuidadosa e atenta, né? Porque às vezes tem alguém te seguindo e você tá ali distraído e nem percebeu isso. Então, num caso desse, parar em um lugar seguro, num posto de gasolina, num lugar que você ali tenha pelo menos essa cobertura. Tem locais que é mais complicados, né, de pilotar, então se atentar a isso também, né? Além de manter essa moto, chegou na sua residência, manter ela na garagem, evitar que fique para o lado de fora, porque independente do modelo, hoje o índice de roubo ele está muito alto, né? Não só Uhum. em São Paulo, mas no Brasil. Então são coisas que são parecem até pequenas, mas que faz toda a diferença aí para quem tem e para quem usa moto, né? tá Fora ali. dispositivos de segurança, se você puder ter, algo do tipo. Pode continuar, Michel. Tem uma coisa que é engraçada, que às vezes as pessoas confiam tanto que chegam em casa, param a moto na garagem e deixam a chave no No contato. contato. E Ah, a é sensação verdade. dentro de casa é tão grande que as pessoas deixam a chave Hum, no contato. Então, tira a chave do contato, deixa travado, se puder, coloca uma trava na moto também. E, é claro, façam um seguro. Porque quem está seguro, a chance de acontecer é bem menor do que aquele que anda com medo, que anda distraído. Então, quando você tem uma pólice de seguro, que você tem a cobertura de uma seguradora, da maior seguradora de motos do país, então a palavra já fala, né? O seguro deixa você confortável, deixa você protegido, Sim. sim. calmo e seguro, e é o que eu falo sempre. Você que tem seguro Surrai, passou por algum tipo de situação, calma, pensa, deixa que a Surrai vai resolver o problema com a sua moto. Não se preocupa em tentar fazer qualquer tipo de movimento determinado para aquele momento. Deixa que a Uhum. SUAI vai garantir o seu veículo e vai tentar recuperar de todas as formas. E se não recuperar, a gente faz a indenização e você vai ter a possibilidade de comprar a sua moto e poder andar por aí tranquilamente.
mas não deixe de fazer o seguro e Exatamente. procure sempre alguém, algum corretor para poder fazer a contratação e adquirir o seguro para sua moto. Alguma consideração final, Thalita? Já estamos terminando aqui. Eu acredito que foi tudo bem explicado. Caso alguém tenha alguma dúvida ainda sobre moto, sobre o seguro Surrai, pode deixar nas nossas redes sociais, pode mandar o inbox ou até comentar mesmo na live, que a gente segue aí respondendo, que às vezes a pessoa tem uma pergunta, mas ficou meio receosa de fazer, mas não deixe de fazer, porque essas questões vão ser respondidas e talvez até tema de uma próxima live. Michel, alguma consideração final? Claro, eu quero mais uma vez agradecer o convite, agradecer em poder esclarecer qualquer tipo de dúvida dos clientes da Premier ou qualquer cliente que vá assistir esse vídeo depois. Então, o importante para a Surrai é não deixar nenhum tipo de dúvida e poder, claro, atingir o maior número de clientes possíveis para poder cada vez mais dar uma proteção maior aos nossos clientes. Tá bom? Bom, o Wagner está falando aqui que você é corintiano, mas eu acho que ele está bem enganado, né? Provavelmente ele tá errado. Mas assim, eu também quero agradecer muito a sua participação. Foi muito bom ter aqui você hoje esclarecendo e falando, né, pela Surrai, né? Então, acho que isso foi bastante importante. E falar ainda mais sobre os seguros de moto, né? Que hoje, assim, cada vez mais a gente vê um número de motos circulando aí nas ruas maior, principalmente aqui nas grandes capitais, mas não só em São Paulo, mas em outros estados também. A gente acaba atendendo clientes de outros estados, né? Então, foi muito bom aqui a sua participação. Pena que no comecinho a gente teve problema aí com a conexão, né? Mas vamos ver como é que ficou aí o resultado da live. E, de repente, assim, mais para frente a gente volta aqui com você novamente para falar sobre os outros tipos de seguro, clientes também, né? Que são outros tipos de públicos, né? Hoje a gente focou mais na moto, né? Então aí a gente volta aí, deixa o convite já feito, tá bom, Michel? De qualquer forma, muito legal você ter comentado agora sobre a contratação, porque a Premier está localizada em São Paulo, mas a gente sabe que a Premier vende para o Brasil inteiro. E aí eu aqui também bem claro para os clientes que a Premier faz a venda para o Brasil inteiro, a Surrai também tem a cobertura para o Brasil inteiro, e também os clientes podem contratar direto pelo seu celular. Ele pode fazer a contratação pelo celular, ele faz a auto-vistoria e o pagamento tudo pelo celular, tá? Então, a Surrai está cada vez mais digital, já nasceu digital e cada vez mais digital. Verdade, é bem simples mesmo, gente. Desde a cotação no nosso site e a parte da auto-vistoria que é feita no aplicativo, é tudo muito rápido e bem simples mesmo. A gente ainda vai até fazer o vídeo aí de como que faz a vistoria. Estamos ensaiando aí, mas para mostrar aí pro pessoal, tá bom? Muito obrigada, Michel, Thalita. Obrigada, boa Michel. noite. Obrigada aí pela participação. Boa noite, pessoal de casa. Tchau, pessoal. E se tiver alguma dúvida... Tchau, tchau e boa... Pode falar. Muito obrigado. Boa noite. Bom jogo, Michel. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite.